Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal porque o tema de hoje é crucial. Essa é a pergunta que todo mundo que usa a ferramenta se faz. E ela conecta a cada um de nós a uma estratégia corporativa e geopolítica muito complexa. Vamos entender como isso funciona. A jornada da OpenAI, de uma startup que mudou o jogo para um player global, foi meteórica. Mas essa velocidade toda cobrou um preço, né? E começou justamente aí, no jeito como os nossos dados são tratados. Pois é, quando o ChatGPT simplesmente explodiu em popularidade, ele criou, sem querer, um problema gigantesco de privacidade de dados. A mesma característica que o tornava tão poderoso, ou seja, aprender com milhões de interações, acabou virando o maior calcanhar de Aquiles regulatório da empresa. E o ponto-chave é esse aqui. Por padrão, tudo, absolutamente tudo que a gente coloca lá, desde uma pergunta boba até informações de contato e localização, é salvo e guardado em servidores, a maioria nos Estados Unidos. Esses dados são basicamente o combustível que alimenta e treina os próximos modelos de IA. Então, claro, essa prática toda colocou a OpenAI na mira direta da União Europeia. A GDPR, que é aquela lei de proteção de dados super rigorosa de lá, começou a questionar a legalidade disso tudo. Isso gerou investigações e até um bloqueio temporário do serviço na Itália. A pressão regulatória era, assim, gigantesca. Só que, olha só, o buraco era mais embaixo. Não era só um problema de lei, era um problema de negócio. A OpenAI estava perdendo feio a corrida pelo mercado mais valioso de todos, o mercado corporativo. As grandes empresas simplesmente não podiam, de jeito nenhum, arriscar seus dados mais sensíveis num sistema com uma política tão aberta. Essa comparação aqui é matadora e explica tudo. Enquanto a OpenAI usava por padrão os dados dos clientes para treinar seus modelos, a Microsoft com o Azure OpenAI Service já oferecia uma verdadeira fortaleza de segurança. Os dados não eram usados para treino e ficavam guardados em regiões específicas. Era exatamente essa garantia que o mundo corporativo precisava. E isso aqui, gente, mostra o tamanho do beco sem saída. Para setores como financeiro, saúde ou governos, o modelo original da OpenAI era simplesmente inviável. Essa falta de soberania de dados, que é a capacidade de controlar onde suas informações ficam, estava travando contratos multimilionários e botando um freio pesado no crescimento da empresa. Diante dessa pressão toda, tanto de regulação quanto de mercado, a OpenAI teve que amadurecer, e amadurecer na marra. A resposta não podia ser outra: dar aos clientes o controle total sobre onde seus dados são armazenados. É um exemplo clássico de uma startup que precisa se adaptar às duras realidades do mundo corporativo para sobreviver. E essa virada de chave foi acelerada por alguns eventos bem críticos. Uma falha de segurança em 2024 que vazou dados de pagamento foi o estopim. Serviu como um alerta final. Pouquíssimo tempo depois, boom, a OpenAI anuncia a opção de residência de dados. A resposta do mercado foi imediata e destravou um contrato gigante com o governo do Reino Unido. Olha, e é importante entender, isso não foi só uma atualização de software, tá? Foi um movimento estratégico, uma declaração de intenção. A OpenAI estava, na prática, dizendo ao mercado que agora sim, ela podia competir de igual para igual com gigantes como Microsoft e Google pelos contratos mais exigentes do planeta. Só que resolver a questão dos dados corporativos era só o primeiro passo. A visão da OpenAI se expandiu muito além. De uma estratégia de produto, a gente está falando agora de uma ambição geopolítica. A soberania de dados deixou de ser sobre conformidade com a lei para se tornar uma ferramenta de influência global. E essa ambição toda ganhou um nome, a iniciativa OpenAI for Countries. O plano agora não é mais só vender um serviço. A ideia é construir infraestruturas de IA soberanas para nações aliadas, criando o que eles chamam de um ecossistema de IA democrática. A proposta deles é bem direta. Eles se oferecem para ser o parceiro tecnológico de países que querem desenvolver suas próprias IAs, alinhadas a valores democráticos. Isso vai desde construir data centers no país, até personalizar o ChatGPT para a cultura local e até criar fundos de investimento para startups de tecnologia, gerando empregos. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela.
Ok, mas toda essa ambição global tem um preço. E que preço? É astronômico. Por trás dessa visão de uma IA democrática, existe uma aposta financeira de altíssimo risco que levanta perguntas bem sérias sobre a sustentabilidade do modelo de negócio da OpenAI. Os números aqui são de cair o queixo. A empresa se comprometeu com mais de US$ 1 trilhão em infraestrutura a longo prazo. Só que, ao mesmo tempo, ela tem obrigações de crédito gigantescas para pagar no curto prazo. E o ponto crucial é esse. A receita atual, embora esteja crescendo, não chega nem perto de cobrir esses compromissos. A empresa ainda opera no vermelho. 400 bilhões de dólares. É isso. Essa é a grana que a OpenAI precisa arrumar até 2026 para pagar as contas. E assim, não existe um caminho óbvio para conseguir esse capital todo, o que coloca a empresa numa pressão financeira que a gente nunca viu antes. E é aqui que a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Ou melhor, de 1 trilhão. A gente está vendo a construção de uma infraestrutura global que vai mudar o mundo, ou a gente está testemunhando a montagem de um gigantesco castelo de cartas financeiro prestes a desmoronar? O que acontece com os nossos dados e com todos esses serviços se essa aposta der errado? O futuro da OpenAI e talvez uma bela fatia do futuro da própria IA depende dessa resposta. Obrigado por assistir ao Full Stack Tech. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!